Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, assim você ajuda a levar entendimento a muitos corações, né? Porque a doutrina espírita traz muito entendimento, é muito consoladora. Ative o sininho lá das notificações para você ficar por dentro das novidades aqui do canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, a gente sempre pede a inspiração de Jesus, dos espíritos superiores, para que as nossas reflexões sejam produtivas, né? Sejam coerentes. Nós vamos falar de dúvida. Quem não tem dúvida, né? E será que você ainda, lá no fundinho, duvida da existência de Deus? Porque tem gente que duvida ainda, né? Ah, Deus não existe, olha a quantidade de coisa ruim que está acontecendo, né? A gente vê que ao longo do tempo, muitos têm tentado desacreditar a existência do Pai, né? O Criador de tudo que existe. Né? Há muito que a ciência tenta provar a existência ou a inexistência de Deus através de leis da física. E nós podemos nos perguntar, né, por que os cientistas e os físicos têm tanto interesse nisso? Né? Será para desmerecer a religião? Alguns realmente querem isso, né? Fazer da crença em Deus algo inútil, né? Que não tem amparo científico. Mas a maioria não. Sabe por quê? Porque cientista é uma pessoa como nós. E eles têm interesse adicional, que é querer desvendar os ditos mistérios do universo, né? Eles querem conhecer. Mas está chegando o momento em que a ciência, sem querer, vai fazer contato com o mundo espiritual. Chico disse isso, né? E isso vai mudar tudo. Uma vez perguntaram para Einstein se ele encontrou Deus através das proposições científicas. Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu que encontrou Deus no universo, na perfeição e na beleza das suas leis. Vejam, que coisa maravilhosa, né? João, está lá em 1 João 4,8, define Deus para mim da melhor maneira que existe. Ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E que definição maravilhosa, né? Exatamente. A gente vê lá no Livro dos Espíritos a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos? O que é Deus? Ele não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus. O que os espíritos respondem? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? O que é inteligência suprema? É a inteligência que governa todas as coisas, que governa os mundos, né? Essa inteligência, ela se manifesta por leis que são sábias, profundas, que ordenam e conservam o universo. A ciência, ela trabalha para demonstrar a ação das leis naturais, né? Que uma lei suprema liga, abraça para constituir a harmonia universal, né? Leon Denis vai dizer assim que por essa lei universal suprema, uma inteligência soberana revela a razão mesma das coisas, razão consciente, unidade universal para onde convergem, ligando-se e fundindo-se todas as relações, onde todos os seres vêm aurir a força, a luz e a vida. Ser absoluto e perfeito, fundamento imutável e fonte eterna de toda ciência, de toda verdade, de toda sabedoria, de todo amor. Leon Denis, gente, né, é fantástico. E o que significa causa? Né? Porque os espíritos falaram, é a causa primária. Causa é a origem, é o motivo, é a razão. Ou seja, a causa é aquilo que determina a existência de alguma coisa ou de um acontecimento, né? Causa significa agente, ou seja, aquele que pratica uma ação, que age, que produz um efeito, né? Que origina. Deus, ele ainda é insondável para a nossa humanidade, né? Porque nos falta um sentido, o sentido próprio para vermos e compreendermos a sua essência, a sua natureza íntima.
Né? Vamos lembrar que no livro Gênesis da Bíblia está escrito assim: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que nós queremos definir Deus pelo que nós somos. Nós atribuímos a Deus uma característica antropomórfica, ou seja, a gente imagina a divindade com as mesmas feições físicas, os mesmos sentimentos, as mesmas paixões humanas. Né? Daí, talvez, tenha surgido essa ideia de representar Deus, né, como um velhinho de barba branca, um cajado cheio de ira, de cólera, ciumento, vingativo, né, por vezes cruel, como são os homens. Né? Allan Kardec, lá no livro A Gênese, diz uma coisa muito interessante. Ele fala que é ridícula essa imagem em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto, né? Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. É verdade. Daí estão a um passo de atribuírem a ele as paixões humanas e a fazerem dele um Deus colérico e ciumento. O conceito da existência de Deus, de uma divindade, é instintivo, até no homem mais primitivo. Né? Desde os tempos mais remotos, todos os povos desenvolveram uma crença sobre a ideia da divindade, com variadas interpretações, claro, sobre a sua essência. Né? Na minha opinião, essa ideia ela é instintiva porque as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência. Então, por mais primitivo seja o homem, a ideia de Deus é latente na sua própria consciência. O que corrobora o meu pensamento é a própria indagação de Kardec. Se o sentimento íntimo da existência de Deus não é fruto da nossa educação, Kardec pergunta, né? Se esse sentimento da existência de Deus não é fruto da nossa educação. E o que os espíritos respondem? Com uma pergunta mais inteligente ainda. Então, por que os povos selvagens também teriam esse sentimento? Pois é. Quando Kardec pergunta se a gente pode encontrar prova da existência de Deus, ele é respondido que não há efeito sem causa. Ou seja, se a gente procurar a causa de tudo que não é obra do homem, vai ser obra de quem? Kardec faz ainda uma indagação aos espíritos, né? Se a gente não pode encontrar a causa primária da formação das coisas na propriedade íntima da matéria. O que os espíritos respondem? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? Vejam, a gente sempre chega num denominador em que não há resposta. Por quê? A resposta é Deus, né? Quando a gente nessa questão de Kardec, a gente está simplesmente pegando o efeito pela causa. Por quê? Porque a propriedade da matéria é um efeito, não é causa. Né? Então, se a propriedade da matéria é um efeito, qual é a causa? O acaso? Por um acaso? O acaso pode ser considerado ser inteligente? O que é o acaso? É nada, não existe acaso. Né? A harmonia que regula as forças do universo, ela revela ali combinações e fins determinados. E se isso acontece, só pode haver um poder inteligente por trás disso tudo. Aristóteles já discutia a questão da física e da metafísica lá por volta de 350 a.C., né? Quando ele propôs a causa primeira, ou o que ele chamava de motor imóvel. É uma reflexão interessante, porque para Aristóteles, o primeiro motor imóvel é o ser absolutamente perfeito. É o ato puro, imutável, a causa primeira absoluta de todo o movimento existente no nosso mundo. Por que ele é imóvel? Não é porque ele é incapaz de agir, mas é porque ele não recebe qualquer mudança em seu ser. Então, vamos tentar explicar esse pensamento de Aristóteles. Motor significa agente de mudança, aquele que causa um movimento da potência ao ato, né? Por exemplo, o carpinteiro é o motor do movimento que faz da madeira uma mesa, né? No ato de trabalhar a madeira. O que é um móvel? Ou um movido? É aquilo que recebe a mudança, né? Que sofre o movimento. Então, no nosso exemplo, é a madeira, né? Todos os seres
físicos, naturais do nosso mundo, animal, planta, humano, estrela, são seres móveis. Então, o ser imóvel é o Criador. Né? Sócrates também, lá na Grécia Antiga, por volta de 440 de Cristo, ele já fazia uma referência ao termo Theos, que é Deus, né? Também foi usado nos diálogos de Platão esse termo, né? Que era discípulo de Sócrates, né? Então, também Xenofonte, né, que era discípulo de Sócrates, também utilizou esse termo Theos na obra Memoráveis, né? Para Xenofonte, Theos é aquele que coordena e mantém unido o universo, onde todas as coisas são justas e boas, e as apresenta sempre intactas, sãs e sem idade para o nosso uso, e mais rápido do que se pensa para nos servir infalivelmente, é manifesto em suas obras supremas e ainda assim não é visto por nós na ordenação delas. Que coisa bonita, né? Então, essa questão que o Xenofonte traz, né, do ser manifesto em suas obras supremas, também é tratada por Kardec no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta assim: onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Qual é a resposta dos espíritos? Pela obra se conhece o autor. Vede a obra e procurai o autor. É o orgulho e a incredulidade, né, que gera, é o orgulho que gera a incredulidade, né? O homem orgulhoso nada admite fora de si. E é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater, né? Os espíritos respondem. Então, gente, Emmanuel diz uma coisa muito interessante. Eu esqueci o livro agora, mas ele fala que se a gente crê em Deus, a gente vai caminhar sem aflição e sem medo, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, por maiores os perigos, os riscos que às vezes apareçam na nossa estrada, né? Mesmo se a gente estiver à frente da morte, se a gente reconhecer que a gente permanece em Deus, tanto quanto Deus está conosco, a gente caminha sem medo e sem aflição. Né? O Kardec, lá no livro A Gênese, no capítulo 2, no item 5, diz que se o homem lançar um olhar em torno de si sobre as obras da natureza, ele vai notar a providência, a sabedoria, a harmonia que gerem essas obras. Observe, né? O observador reconhece não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais poderosa inteligência humana. Então, desde que o homem não pode produzir essas obras, né, é porque elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, né? A menos que alguém aí queira sustentar que há efeito sem causa. Então, a existência de Deus, ela se evidencia pelas suas obras, né? O Pai se revela a nós, aos homens, na medida em que nós nos qualificamos para compreender a natureza divina, né? A natureza do Pai, ela é abundante em sabedoria, em amor, em justiça, em misericórdia, em bondade, né? E como que a gente se qualifica para compreender o Pai, para compreender a sua obra? Pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pela prática do bem, né? Em todos os tempos, nós nos voltamos para Deus para agradecer ou para pedir, né? A queixa humana, ela sobe para esse espírito divino, para essa alma do mundo, né? Que não importa o nome que ela tenha, né? Providência, grande arquiteto, ser supremo, Pai celeste, Deus todo, tal, é o mesmo. É sempre o centro, a lei, a razão universal em que o mundo vai se conhecer, se possuir e encontrar sua consciência, o seu eu. Né? Lá no Ato dos Apóstolos, Paulo diz que Deus fez todas as coisas, né, para que o homem o buscasse. Talvez, Tatiano pudesse encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Olha que frase linda de Paulo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas que vocês também
de vocês também, né? Que nós somos descendência de Deus. Então, nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe quem disse isso também? Hermes Trismegisto, lá no Antigo Egito. Ele falava que tudo tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Lao Tse, no Tao Te Ching, o livro do caminho da virtude, fala que a fonte de todo movimento é o Tao, que ele chama de, né? Ele chama Deus de Tao. Então ele fala assim: quem pode declarar sua natureza? Ela está além dos sentidos e ainda assim todas as formas sensíveis se mesclam em sua substância. Ela está além dos sentidos e ainda assim tudo que é percebido se oculta em sua substância. Ela está além dos sentidos e ainda assim todos os seres vivem mergulhados em sua substância. Assim como foi no início, é neste momento e sempre será. Em seu nome tudo ocorre sem cessar, tudo flui em ciclos de amor e de beleza. Olha que coisa maravilhosa. Então, quem é Deus? Para mim, Lara, eu tenho uma definição de Deus. Para mim, Deus é a vida dentro da vida que somos nós. É Ele que nos anima e nos sustenta, né? Leon Denis fala para a gente não procurar Deus nos templos de pedra e de mármore, né? Ele fala que se a gente quer conhecer Deus, procure ele no templo da natureza, no espetáculo dos mundos, no percorrer infinito dos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, nas planícies, nos vales, nas montanhas, nos mares, né? Então, Deus está em tudo, está em nós, está em todas as coisas, né? Leon Denis fala, terminando a nossa reflexão aqui, ele fala no livro O Grande Enigma, ele faz, na verdade, uma belíssima exaltação a Deus. Ele diz assim: é a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, por mais imperfeitamente que sejas compreendida, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança e nosso amor. Rendamos graças ao Pai por tudo, pela vida, por seu amor, por sua misericórdia e por sua justiça. É isso aí, gente. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.